Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo Kinea Renda Imobiliária, fundo de investimento imobiliário KNRI11, fundo de lajes corporativas e logística, um híbrido bem diversificado, e vou explicar o porquê aqui, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like para você ficar ligado aqui nos fundos que a gente posta aqui, os relatórios gerenciais que a gente lê aqui e acompanhamento de mais de 100 fundos imobiliários, né? E a gente faz a leitura de alguns, né? E FIAGROS também, FIINFRA. Então, fique ligado aí, faça suas sugestões aí pelo comentário desse vídeo, tá? E compartilhe com a gente então se você é cotista do KNRI11, se você segue acompanhando o fundo que aumentou bem de preço aí nesses últimos meses, né? Quem aproveitou e pegar abaixo dos 140 fez um bom negócio, né? O fundo atualmente aí chegando mais próximo do seu valor patrimonial, tá? Então a gente vai ver tudo isso aqui. E esse relatório também vou deixar para você na descrição do vídeo, além do nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta a distância. Vamos lá então. Fundo que tem, né? A gente já iniciou até, né? Com os comentários aqui, a gente até iniciou algumas características do que aconteceu no fundo nesses últimos meses, tá? E esse é um fundo bem diversificado, tá? Tem muitos imóveis no seu portfólio. Fundo que as movimentações, apesar de serem de saídas e entradas, ele sempre permanece ali no mesmo nível de vacância, né? É importante que isso é bom, que é um fundo diversificado dessa forma, porque o impacto na receita é muito pouco, né? É muito baixo em casos de rescisões, as decisões não acontecem no mesmo momento, então o fundo também tem bons imóveis que a reposição acaba sendo rápida em relação aos outros pares de mercado, e é um fundo com um dos maiores patrimônios líquidos aí do mercado de FI brasileiro, tá? Chega a 3,8, quase 3,9 bilhões de reais em patrimônio líquido. Atualmente o fundo tem mais de 249 mil cotistas e infelizmente eu não sou cotista do fundo ainda. Quando o fundo baixou de preço ali no final do ano passado, tinha tantas oportunidades que quando ele ficou com uma oportunidade, ficou ali num preço de oportunidade, eu não tinha mais dinheiro para poder aportar, né? Então aí ficou difícil. O fundo depois aumentou de valor de novo e eu na esperança dele baixar, mas não baixou, então agora é esperar outra oportunidade aí para entrar no fundo. É claro que isso aí é uma estratégia minha, porque eu gosto de fundos de lajes corporativas, principalmente bem diversificados, igual o KNRI11, tá? O fundo atualmente tem um valor patrimonial de 160,34 e o valor de mercado fechou aí em maio a 152,29. Mesmo assim, o fundo ainda está descontado no mercado e atualmente a vacância está em pouco mais de 3%, aumentou um pouquinho em relação ao mês anterior, e a vacância financeira 8,99, também aumentou um pouquinho em relação ao mês de abril. Bom, aqui as movimentações que a gente verifica. Teve aqui a ocupação do edifício Joaquim Floriano, né, pela GEF Brasil Investimentos, e desocupação de 2 andares pela Vetor Zero. Então teve aí movimentações de entrada e saída, além também da conclusão também de mais uma entrada no Lagoa Corporate pela CET Brasil Transmissão de Energia. Então, mesmo assim, com essas movimentações, o fundo aumentou um pouquinho a sua vacância, né? Então, mas mesmo assim, o impacto foi muito pequeno aqui, como a gente verifica, né? Por isso é bom a gente ter, como eu insisto em falar, fundos diversificados, né? Naquela carteira que a gente quer para longo prazo, né? Tem aquela carteira de risco que a gente arrisca um pouquinho ali, mas tem que ser um percentual muito pequeno do nosso patrimônio, né? Para que numa expectativa aí de crescimento, né? A gente aproveite também esses crescimentos. Mas tem que ser uma parcela bem pequena do nosso patrimônio. Fundos como esse aqui para comprar para longo prazo, né? Vamos dizer assim, para aposentadoria. Bom, então teve aumento da vacância, como eu já falei aqui, né? E quando a gente ajusta a vacância financeira, né? Quando ele ajusta a vacância financeira às carências, ela ultrapassa a 11%. Né? Carência porque em muitas negociações contratuais, muitos empresas têm dado, né? Donos dos imóveis têm dado carência aí de 6 meses, 8 meses, um ano, para que ele possa finalizar o contrato aí de locação, né? Então, é a forma de recompor aí e ocupar, né, os imóveis, porque não é só o valor do aluguel, tem todo o custo embutido, né, que acaba que quem faz o contrato assume, né, os custos de
né, de luz, água, telefone, enfim, condomínio, né, que acaba onerando se ele ficar vazio. Então, tem essas negociações que muitas das vezes o custo-benefício é dar uma carência realmente, um período, e o fundo acaba que imediatamente se livra de alguns custos fixos do imóvel, né? Bom, teve a assembleia do fundo aí, você pode se inteirar, você que é cotista, é importante. Nesse relatório vai estar o vídeo aqui, o link do vídeo e o material do apoio que a gestora disponibilizou. Então esse relatório está na descrição do vídeo. Baixe e vê aí o que está sendo decidido no fundo que você é cotista, tá? Eu não vi, porque não sou cotista, mas realmente eu não vi o que está sendo discutido. Aqui está relação de preferência, né? Relação de conflito de interesse. Então verifique lá para você ficar ligado. Bom, aqui ele fala sobre a distribuição dos proventos, fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência, então anunciou no dia 31 de maio o próximo provento que vai ser pago no dia 15 de junho, 10º dia útil, 95 centavos, tá? Lembrando que mês de junho tem aquele preço, né, de ajuste, onde os fundos têm que fazer a distribuição de 95% do seu resultado de caixa do semestre, e o fundo está aqui fazendo uma previsão de quanto provavelmente vai distribuir, de ter de distribuição extraordinária, tá? Teve aí algumas vendas, teve venda de imóveis, né, do CD Bandeirante, o Grande Capital, né? Se a loja Marisa retomar o pagamento de aluguel que estava inadimplente, né? A distribuição extraordinária, que vai juntar com a distribuição recorrente, vai ser entre 50 e 65 centavos. Então a expectativa é que o fundo distribua em torno de R$ 1,50 de provento nesse mês de junho, né, que vai ser pago em julho. Então essa aí é a expectativa, né? Aproximadamente 1,50, entre 1,40 e 1,60, né? Entre 1,40 e 1,60 deve ser aí essa distribuição. Bom, vamos lá. Fundo que não tem taxa de performance, né? Eu não falei dessa parte aqui. A rentabilidade do fundo também tá até interessante, né? Tá todas as rentabilidades em relação ao valor da cota. Tem umas que entram em emissões aí acima de 165, R$ 155, né? Que foi essa daqui da quarta emissão e da sétima. Tá ainda com rentabilidade negativa em relação ao valor da cota, né? Porque a cota está 152, né? Então essa que entrou na sétima emissão, por exemplo, pegou a 156,68 e na quarta emissão a 163,43. Então está com valores negativos aqui em relação à variação da cota. Em relação à renda distribuída, todos estão aí acima, né? O que recebeu menos foi a sétima emissão de cotas, em torno de 17%. Quem entrou na primeira emissão lá 13 anos atrás, já mais que dobrou, né, triplicou aí através só dos rendimentos, 212% de renda distribuída nesse período e rentabilidade total de 264%. Bom, negociação de liquidez no mercado, então foram transacionadas mais de 550 mil cotas nesse período de maio. E a gente verifica que o volume médio manteve-se ali, o que tem se observado mesmo no fundo, 3,8, 4 milhões de volume médio diário. O fundo tem uma boa liquidez no mercado, mas também tem um patrimônio grande, né? Mas é um fundo em que, como eu falei, normalmente quem pega, pega para longo prazo, né? Então acaba não se desfazendo, não negociando a cota, só comprando, né? E o fundo atualmente tem 20 propriedades, 12 edifícios logísticos e 8 centros logísticos e 12 edifícios comerciais, né? Dentro da tipologia das receitas, a maioria é logística, apesar de ter menos imóveis, né? A maioria das receitas vem do setor logístico, 53,7%, o restante do escritório, por conta também que a vacância toda do fundo, né, está dentro dos escritórios, né? Então acaba que a receita menor aí nos escritórios. O fundo que tem imóveis aí Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, com preponderância em São Paulo. Dentro dos indicadores de reajuste aqui, 68% os índices, né? IPCA, 32% IGPM. E normalmente os contratos logísticos são atípicos, né? Então a tipicidade aqui dos contratos estão, na maioria das vezes, aqui no segmento logístico, e os típicos normalmente estão no segmento de escritórios, e esse percentual segue ali correlato, né, com esses números. Bom, aqui é o cronograma de vencimento dos contratos, 59% ou a maioria vence só a partir de 2027, né, a vacância aí segue destabilizada, na verdade, né, se a gente pegar aqui a vacância, né, 3% de vacância para um imóvel, um fundo, né, com
né, com quase 4 bi de patrimônio, então realmente é um número bem pequeno, né, para a quantidade de imóveis que o fundo tem. E dentro da receita adicional, né, aquelas carências que acabam acontecendo aí dos contratos, né, essas absorções vão acontecendo aí mês a mês, e a absorção maior dessas carências acontece a partir de setembro de 2023, que é os valores que acrescentam então a receita recorrente do fundo. Como eu falei, a maioria das vacâncias financeiras então estão dentro dos escritórios comerciais, né? E a gente verifica aqui que dentro, a gente verifica que vacância física e financeira não tem nos imóveis logísticos, né? Então estão todos concentrados ali nos edifícios comerciais. Dentro dos segmentos, a maioria é indústria, 41% seguido do comércio. O fundo tem mais de 95 inquilinos no seu portfólio, então um fundo diversificado em imóveis, né, em patrimônio, aí, então, em inquilinos, quase 100 inquilinos no seu portfólio, então realmente é uma diversificação monstruosa em relação aos outros pares aí do mercado aqui no Brasil, né? E esses são os imóveis, as localizações, baixa o relatório para você ficar ligado. Aqui também tem as características de cada imóvel. O fundo tem 100% de participação na maioria deles, tá? Mas tem também imóveis, um ou outro ali com participações parciais. Verifica aí para você ficar ligado. E também aqui os imóveis, os centros de distribuição que ele tem. E a única alavancagem que o fundo tem no seu portfólio é essa do CDI, do CD Cambreúva, né? O tão chamado de CRI Cambreúva, 150 milhões, com taxas aí entre 2023 e 2024 de IPCA mais 4,75%, amortização de 0,83% ao mês, e ele vence já em abril de 2024. O fundo então vai desalavancar em abril de 24. Aqui tem as questões das receitas de locação. Então a receita potencial do fundo hoje é de quase 30 milhões de reais. As vacâncias e as carências não permitem que o fundo alcance essa receita potencial, e ela atualmente está aí, foi em abril de 26,3 milhões, e receitas não recorrentes foram essas de 258 mil reais. Vamos seguindo então aqui para baixo em relação aos recursos para distribuição. Então, mês de maio aí a gente teve as entradas e as saídas, resultado mensal de 22,3 milhões de reais. Né? Reserva de 618, o fundo distribuindo, utilizou na verdade a reserva, né, de 618 mil para distribuir então 22, quase 23 milhões de reais aí nesse mês, que vão ser pagos agora em junho. E na composição do rendimento está aqui, né? A maioria então receita de aluguel, que é o carro-chefe aí do fundo, né? Aqui é o fluxo de caixa, então o fundo iniciou maio com 90 milhões em caixa, como a gente verifica aqui. Os aluguéis foram recebimentos, né, de aluguéis 20,3 milhões, receita financeira 841, receita com venda de ativo, então aquele ganho de capital que ele cita lá vai ser distribuído agora como receita extraordinária, 4,6 milhões, não teve despesa com compra de ativo, despesas com benfeitorias, taxa de administração e gestão, condomínios, IPTU e outros, então aqui quase 2 milhões de reais, e rendimentos distribuídos no mês anterior, né, na verdade nesse mês, né, 22,9 milhões. Então esse aqui é o resultado de caixa. Então esse rendimento, por exemplo, aqui foi anunciado lá no final de abril, pago em maio, né? Então ele vai estar diferente, por exemplo, se você for lá ver a distribuição, se for realmente um valor diferente, né? Mas esse valor aqui é referente à caixa de maio, então foi aquele pago em maio que foi anunciado no último dia útil de junho, foi anunciado no último dia útil de abril, tá? E o saldo final em 31 de maio encerrou 87.316. Aqui para finalizar a variação patrimonial, então o fundo teve uma valorização de 0,10% nesse mês de maio, então aumentando aí o seu valor patrimonial, ok? Então é isso aí. Relatório gerenciado do KNR11 não mudou tanta coisa, um pequeno aumento de vacância aí, né, por conta das movimentações no portfólio de rescisões e novos contratos. O fundo segue muito bem aí, um saldo de caixa muito bom. E aí, fundo aí bem diversificado, como eu falei, para quem quer um fundo diversificado dentro da sua estratégia de investimento, esse é um ótimo fundo, agora com preço quase próximo ao seu valor patrimonial, mas mesmo assim é um ótimo fundo para você investir, na minha opinião, para longo prazo. Eu aguardo uma oportunidade para entrar no fundo com certeza, ainda não tive essa oportunidade, mas é um fundo realmente que encaixa em qualquer estratégia aí para aposentadoria, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.